Em uma pequena comunidade às margens de um rio na Amazônia, onde a floresta se estendia como um manto infinito, cresceu João, neto de um pescador e conhecedor das lendas antigas que protegiam aqueles que respeitavam a natureza. As histórias do avô, contadas sempre sob a luz bruxuleante da lamparina, enchiam o ar com um misto de temor e admiração. Entre todas as lendas que ele ouviu, a que mais o marcava era a da cobra de fogo, o temido boitatá, o espírito guardião que velava pelo equilíbrio das águas e da vida da floresta. Na década de 1980, a floresta ainda guardava segredos antigos. Apesar das incursões dos homens, seu espírito permanecia vigilante. O avô de João, um homem de mãos calejadas e pele marcada pelo sol, falava da criatura com um misto de reverência e medo. O boitatá não é uma invenção, dizia ele, com os olhos fixos no rio como se a qualquer momento a criatura pudesse emergir. É uma entidade real, a protetora da vida selvagem, e todos nós devemos respeitá-la. João sentia um arrepio toda vez que o avô descrevia aqueles olhos brilhantes como brasas que, segundo ele, atravessavam a escuridão e marcavam o destino de quem ousasse ameaçar o equilíbrio da floresta. O velho recordava um evento que aconteceu muito antes de João nascer, uma grande queimada que devastou parte da floresta, perturbando o equilíbrio da vida naquelas margens. Homens ambiciosos, sem entender os segredos que guardavam aquele solo, incendiaram parte da mata para abrir espaço para suas plantações. Foi aí que o boitatá se ergueu, dizia ele, a voz sussurrada, como quem compartilha um segredo perigoso. As chamas das queimadas misturaram-se com a água do rio, e a cobra de fogo nasceu em meio ao caos, uma manifestação de fúria viva que jamais será esquecida. O velho narrava com detalhes a figura colossal, uma cobra de fogo que se elevava das águas, sua pele de escamas flamejantes, e os olhos como tochas ardentes. Ele contava que o boitatá era capaz de lançar olhares flamejantes, consumindo qualquer um que se aproximasse com intenções de destruição. A lenda dizia que a criatura vinha das profundezas do rio, movendo-se com um silêncio que beirava o sobrenatural. Quem se depara com aqueles olhos ardentes, avisava o avô, não tem mais chance de voltar. É tarde demais. Nas noites abafadas, quando a comunidade se recolhia e o silêncio tomava conta da margem do rio, João lembrava as histórias do avô, especialmente as que contavam dos pescadores que desapareceram misteriosamente. Homens que, ao se aventurarem em áreas proibidas, jamais retornaram. Outros, mesmo aqueles que voltaram, carregavam no olhar um peso que só os sobreviventes de algo extraordinário podiam entender. Pescadores mais antigos contavam de redes de pesca encontradas queimadas no meio do rio, de barcos que simplesmente sumiram sem deixar rastros. E o avô de João sempre dizia, não era obra do acaso. A cobra de fogo faz justiça à sua maneira. João recordava uma noite específica em que seu avô saiu com outros pescadores da comunidade para pescar. A noite era densa, o calor do dia parecia persistir como um peso invisível, e o rio, normalmente agitado pelo movimento dos peixes e pelo sussurrar das árvores, estava inquietantemente calmo. Os homens remavam, mas logo um estranho desconforto tomou conta de todos, um silêncio que parecia não pertencer àquele lugar. O avô sentiu a presença antes de vê-la, uma sensação de que os olhos da floresta estavam fixos neles, observando cada movimento. Foi então que ele os viu, 2 pontos flamejantes flutuando na escuridão, tão intensos quanto lanternas, como se o próprio rio estivesse manifestando sua ira. Era o boitatá, disse o avô em tom grave, ao lembrar-se daquela noite. João sentia um calafrio toda vez que ouvia a voz trêmula do avô contando sobre aquele encontro. Os homens sabiam que não podiam fazer nada. Fugir seria inútil, pois, segundo as lendas, a cobra de fogo perseguiria qualquer um que tentasse escapar. Então, todos ficaram imóveis, apenas sentindo o calor que parecia emanar da própria água. O suor escorria pelo rosto do avô e de seus companheiros, não pelo esforço, mas pelo terror. A água parecia quase ferver ao redor dos barcos, e a sensação era de que uma fogueira havia sido acesa no coração do rio. O avô olhou para aqueles olhos ardentes, em silêncio, rezou para que aquela presença soubesse que eles não eram os responsáveis pelas queimadas que haviam destruído a floresta. Como que atendendo a uma súplica muda, os olhos sumiram tão rapidamente quanto surgiram, e o calor foi substituído pela sensação de normalidade. Os sons da floresta retornaram, e
e o rio voltou a se mover em sua lentidão habitual. Os homens, no entanto, sabiam que haviam sido poupados. O avô alertou a todos para que respeitassem a floresta e suas leis, pois a ira da cobra de fogo não tolerava a ganância ou desrespeito. Com o passar dos anos, as histórias de desaparecimentos e de homens que voltavam transformados após encontros com o boitatá continuavam a ser contadas. O avô sempre fazia questão de alertar os mais jovens. A cobra de fogo não perdoa aqueles que abusam do que a floresta oferece. Ela é o espírito vingador da Amazônia, guardando tudo que é sagrado. Os mais novos ouviam com atenção, embora alguns ainda questionassem se o boitatá era real ou apenas uma história para manter a ordem entre os pescadores. Em uma manhã de neblina, um grupo de madeireiros vindos de outra região instalou-se próximo à vila. Ignorando os conselhos dos moradores, cortavam árvores com descaso e riam das advertências sobre o boitatá. João observava de longe, sentindo um peso no peito, como se a própria floresta estivesse inquieta. O avô, então já bem velho, advertiu os moradores para que mantivessem distância dos forasteiros. A cobra não tolera desrespeito, murmurava com um olhar sombrio para o rio. Os dias passaram e, uma madrugada antes do nascer do sol, gritos ecoaram do acampamento dos madeireiros. Quando os moradores chegaram ao local, só encontraram restos espalhados, fogueiras apagadas e utensílios jogados no chão, como se os homens tivessem fugido em completo desespero. Diziam que alguns voltaram para suas cidades de origem, mas muitos acreditavam que haviam sido levados pelo boitatá, engolidos pelas chamas invisíveis que protegem as águas da Amazônia. Anos mais tarde, ao revisitar a aldeia, João encontrou uma floresta ainda imersa em mistérios, mas agora respeitada e silenciosa. Ele ainda podia ouvir as palavras do avô ecoando na mente. A cobra grande é o espírito da Amazônia. Respeite-a, e ela o protegerá. Desafie-a, e encontrará um destino pior que a morte. Cada sombra, cada reflexo nas águas o faziam sentir que a presença da cobra de fogo estava ali, viva e observadora. Agora, como o próprio guardião das histórias que ouvirá na infância, João partilhava as lendas com os mais jovens, lembrando-os que o boitatá não era um simples conto, mas uma lembrança eterna de que a Amazônia é um lugar sagrado. E sempre, ao encerrar suas narrativas, perguntava: você teria coragem de navegar sozinho em uma noite escura, quando as sombras e o calor das águas podem estar escondendo mais do que aparentam? Em uma pequena vila amazônica, isolada entre o rio e a densa floresta, viveram gerações inteiras que aprenderam desde cedo a respeitar as forças invisíveis que habitam aquelas águas escuras. João, um jovem pescador, sempre ouviu dos mais velhos histórias sobre o caboclo d'água, uma entidade temida e respeitada. Este guardião das águas, conforme narravam os anciãos, protegia o rio e cobrava um alto preço daqueles que ousassem desafiá-lo. O avô de João, um homem cuja pele marcada pelo sol e pelas décadas de trabalho era a própria testemunha dos segredos da floresta, insistia para que o neto nunca ignorasse as lendas antigas. Ouça bem, João, dizia o velho, com a voz sussurrante e grave. O caboclo d'água não é uma história qualquer. Ele é a própria ira das águas, o espírito que pune os imprudentes. Segundo o avô, este espírito das profundezas aparecia na forma de uma sombra alta e musculosa, com olhos que pareciam carvões em brasa, sempre atento a qualquer falta de respeito. O velho contava que o caboclo emergia quando alguém desrespeitava o rio, puxando barcos para o fundo ou afogando aqueles que se atreviam a zombar de seu poder. João lembrava especialmente de uma história que o avô lhe contará sobre Joaquim, um pescador conhecido na vila por ser teimoso e descrente. Joaquim era um homem destemido, mas também arrogante, que ria das lendas e zombava das advertências dos mais velhos. Essas histórias são só para assustar os fracos, dizia ele, sempre com um sorriso presunçoso. Apesar das advertências, ele pescava em qualquer lugar, jogava lixo nas águas e usava redes proibidas. Para ele, o rio era apenas um recurso a ser explorado, sem mistérios ou consequências. Foi em uma noite silenciosa, sob o céu alaranjado do entardecer, que o destino de Joaquim mudou para sempre. Naquela noite, ele se aventurou sozinho em uma área do rio conhecida como o território do caboclo d'água. O sol mal havia se escondido, e já o silêncio tomava conta de tudo. Os pássaros silenciaram, o vento cessou, e até o rio, sempre barulhento com o som de animais e folhas,
estava calmo demais, quase como se estivesse segurando a respiração. Joaquim, no entanto, não deu importância. Mas, então, um som começou a ecoar ao redor de seu barco, como se algo rondasse nas águas escuras. De repente, um impacto brutal atingiu a lateral do barco, quase jogando Joaquim na água. Ele segurou-se com força, sentindo um arrepio subir pela espinha. Foi então que ele o viu, no meio da escuridão. 2 pontos vermelhos como brasas surgiram das profundezas, os olhos flamejantes do caboclo d'água. O espírito o observava, imóvel, enquanto o rio parecia despertar, agitando-se ao redor do barco. Joaquim tentou remar, mas as ondas ficavam mais intensas, como se o rio inteiro conspirasse contra ele. Em pânico, ele gritou, mas o som de sua voz parecia ser absorvido pela vastidão ao redor. O caboclo aproximou-se lentamente, até que uma sombra colossal emergiu da água. Com uma força descomunal, o espírito agarrou o barco e o puxou para o fundo, deixando apenas o silêncio como testemunha. No dia seguinte, pedaços do barco de Joaquim foram encontrados flutuando próximo à margem, mas ele nunca mais foi visto. Aqueles que viram os destroços faziam o sinal da cruz e murmuravam, com reverência e medo, que o caboclo havia finalmente cobrado sua dívida. Essa história se espalhou pela vila, e a notícia do desaparecimento de Joaquim trouxe um respeito renovado pelas lendas. Desde então, os pescadores passaram a evitar aquela área do rio, especialmente ao entardecer. As crianças foram instruídas a nunca gritar ou brincar nas águas, sempre que cruzavam o território do caboclo. Os pescadores ofereciam uma pequena prece ou um pouco de comida como forma de respeito. A partir daquele dia, as águas passaram a ser vistas como um território sagrado, um lugar que exigia humildade e reverência. João, ainda que curioso, também sentia um profundo respeito pelo rio. Ele ouvia o avô contar que, em certa noite de lua cheia, um grupo de jovens desavisados decidiu desafiar as lendas. Convencidos de que as histórias não passavam de superstições, eles foram até a margem, rindo e provocando a escuridão ao redor. Um dos rapazes, em um momento de coragem impulsiva, gritou, "Caboclo d'água, se você existe, venha me mostrar quem é." Suas palavras ecoaram pela floresta, e por um momento tudo ficou quieto. As lanternas tremeluziram, e de repente, a água antes calma começou a ondular violentamente. Foi então que uma figura sombria emergiu do rio, alta e imponente. Os olhos, como 2 brasas, fixaram-se no grupo, e os jovens sentiram um frio mortal ao perceber que as lendas eram reais. Em pânico, tentaram recuar, mas o caboclo estendeu os braços, e a água ao redor começou a borbulhar, quase como se estivesse viva. Um dos rapazes caiu de joelhos, murmurando uma prece desesperada. O espírito, então, ergueu a mão e, com uma voz profunda que parecia vir das profundezas do rio, disse, "Respeito é a lei do meu domínio." Com essas palavras, uma onda se ergueu, e o rapaz que o desafiara foi tragado pela água, desaparecendo nas profundezas. Os outros, aterrorizados, correram de volta para a vila, onde compartilharam o que haviam visto. O rosto do rapaz que desafiara o caboclo jamais foi encontrado, mas sua história se tornou um aviso. Ninguém na vila, especialmente os mais jovens, ousava mais brincar com as forças invisíveis que protegiam aquelas águas. Com o tempo, as histórias do caboclo d'água tornaram-se parte do folclore, e as noites passaram a ser preenchidas com o sussurro reverente daqueles que sabiam que o espírito da floresta estava sempre à espreita. João ouvia essas histórias com um misto de fascinação e medo, compreendendo que o respeito pelo rio não era apenas uma questão de tradição, mas de sobrevivência. Ele sabia que, como seu avô ensinava, o rio não perdoa aqueles que o desrespeitam, e o caboclo d'água era o juiz e o protetor dessa lei invisível. Os anos passaram, e a presença do caboclo tornou-se algo quase tangível, uma sombra sempre à espreita, pronta para defender a floresta e suas águas contra qualquer um que ousasse cruzar a linha. E assim, nas noites em que o rio corria calmo, João, já adulto e com filhos para ensinar, repetia a mesma advertência que ouviu tantas vezes de seu avô: respeite o rio. O caboclo d'água está sempre atento, e não hesitará em punir aqueles que se esquecem das antigas leis da floresta, porque, na Amazônia, tudo era vivo, e nada, nem mesmo o silêncio, era realmente vazio. O caboclo d'água estava lá, observando e esperando pacientemente aqueles que ousassem desafiar seu poder.
João Gabriel cresceu ouvindo as histórias antigas de seu avô sobre o Uirapuru, um pequeno pássaro lendário que habitava as profundezas da floresta amazônica. Para muitos, o Uirapuru era apenas um pássaro raro e de canto belo, mas, para o avô, era um espírito antigo, guardião das trilhas escondidas e das árvores mais densas. Na aldeia, acreditava-se que ouvir o canto do Uirapuru era um privilégio concedido apenas àqueles que a floresta aceitava. Para os outros, ouvir seu canto era um aviso, uma advertência que poucos ousavam ignorar. O avô de João Gabriel costumava descrever o Uirapuru com um misto de respeito e temor. Seu canto não é para qualquer um, dizia ele, com os olhos brilhando de uma sabedoria antiga. Ele só se revela para quem tem o coração limpo e sabe respeitar o que é sagrado. Segundo as lendas, o Uirapuru cantava para a floresta e, por breves instantes, até as árvores se curvavam para ouvi-lo. Aqueles que tinham a sorte, ou o azar, de ouvir o canto mágico podiam fazer um pedido, mas o desejo só seria atendido se fosse feito com pureza de intenção. Caso contrário, o Uirapuru não perdoaria, e o pedido se transformaria em uma maldição. A seriedade com que o avô falava sobre o Uirapuru deixava João Gabriel intrigado. Naquela aldeia, ninguém brincava com as forças da natureza. As mulheres trocavam receitas e histórias sobre espíritos, e os homens, quando não estavam pescando, contavam histórias de encontros com o sobrenatural. Mas, entre todas as lendas, a do Uirapuru era a mais respeitada, quase temida. João Gabriel sentia o peso daquela história, como se o próprio ar ao redor da aldeia guardasse os ecos do canto misterioso. Em um dia como outro qualquer, Pedro, um jovem da aldeia, desafiou o senso comum e decidiu que iria ouvir o Uirapuru cantar, como prova de sua coragem. Ele era conhecido por ser impulsivo e por ter mais coragem do que bom senso. Pedro desprezava as advertências dos mais velhos, sempre rindo e desdenhando das histórias. Como um pássaro pode ser tão poderoso? Perguntava ele, com um sorriso desafiador. O avô de João Gabriel tentava alertá-lo, mas Pedro continuava a rir, dizendo que provaria a todos que o Uirapuru era apenas mais uma superstição boba. Uma madrugada, quando a floresta estava envolta em uma densa neblina, Pedro pegou seu facão e um amuleto que sua mãe havia benzido. Ele saiu da aldeia em silêncio, enquanto todos ainda dormiam, determinado a encontrar o Uirapuru e ouvir seu canto. Horas se passaram, e quando o sol começou a nascer, os moradores notaram que ele não havia retornado. Preocupados, um grupo se formou para procurá-lo. João Gabriel, ainda jovem e com medo da floresta, seguiu o grupo de longe, mantendo-se atento às advertências de seu avô. A floresta parecia diferente naquela manhã, como se uma energia invisível pairasse no ar. As trilhas eram traiçoeiras, com galhos que se estendiam como braços sombrios, tentando impedir a passagem. O grupo seguiu até um ponto conhecido como a Clareira dos Espíritos, um lugar onde as árvores formavam um círculo quase perfeito. Ali, o ar era denso e pesado, e todos sabiam que aquele era um lugar onde as forças da natureza se manifestavam. Quando chegaram, ouviram um som suave, quase etéreo, que cortou o silêncio. Era o canto do Uirapuru. Ninguém ali havia ouvido algo tão puro e ao mesmo tempo tão assustador. Até o vento pareceu parar, como se até ele quisesse ouvir a melodia. João Gabriel sentiu um arrepio profundo, e o grupo ficou paralisado, ouvindo o canto hipnótico. No meio da clareira, avistaram Pedro. Ele estava imóvel, mas algo em seu rosto não era familiar. Seus olhos, antes cheios de desafio, agora brilhavam com um medo que ninguém havia visto antes. Quando tentaram se aproximar, Pedro gritou com uma voz estridente que ecoou pela floresta, um som tão agudo que fez todos recuarem. Ele não me perdoa. Pedro balbuciava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele estava em transe, murmurando palavras desconexas sobre olhos na escuridão e uma presença que o observava. Os homens o levaram de volta, mas Pedro nunca mais foi o mesmo. Ele falava de vozes que o chamavam, de olhos que o observavam à noite, e de uma sensação de peso sobre sua alma. A aldeia inteira começou a temer o destino de Pedro, dizendo que o Uirapuru o havia amaldiçoado. A mãe do rapaz tentou de tudo para libertá-lo, rituais, rezas e até orações com água benta. Mas nada parecia quebrar o feitiço. Pedro era agora uma sombra de si mesmo, e sua história se tornará um aviso para os jovens da aldeia. O canto do Uirapuru não é para ser desafiado,
João Gabriel assistia a tudo com olhos curiosos e respeitosos, sentindo que aquelas histórias eram mais do que advertências. Os meses se passaram, e a aldeia voltou a uma rotina silenciosa e cautelosa. Em uma noite de lua cheia, João Gabriel, movido por uma mistura de curiosidade e receio, decidiu ir até a clareira dos espíritos. Ele queria ver se o Irapuru realmente existia. Sua mãe tentou detê-lo, mas ele insistiu, dizendo que apenas observaria. Guiado pela luz da lua, ele seguiu pelas trilhas da floresta, enquanto as sombras das árvores pareciam se mover, quase como se observassem seus passos. Ao chegar à clareira, o silêncio era tão profundo que João Gabriel podia ouvir sua própria respiração. De repente, um som suave e encantador preencheu o ar. Era o Irapuru. João Gabriel sentiu seu coração disparar e, com um impulso quase instintivo, ele fez um pedido em voz baixa: proteja a minha aldeia. Fechou os olhos, esperando que o desejo fosse aceito. Quando abriu os olhos, o canto havia desaparecido e a clareira estava vazia. Ele sentiu um peso invisível se levantar, como se a floresta tivesse ouvido e aceitado seu pedido. Quando voltou para a aldeia, sua mãe o abraçou com força, os olhos cheios de preocupação e alívio. João Gabriel não falou sobre o que acontecerá, mas ele sabia que havia experimentado algo profundo. Naquela noite, ele dormiu em paz, sentindo que o espírito do Irapuru estava por perto, guardando a aldeia. Pedro, por outro lado, nunca se recuperou, e seu destino tornou-se uma lição sobre a necessidade de respeito pela floresta e pelos seus segredos. E assim, a história de Pedro e do Irapuru passou a ser contada nas noites de fogueira, lembrando a todos que, na floresta, algumas forças não perdoam aqueles que ignoram seus sinais. As crianças ouviam em silêncio, os mais velhos sussurravam preces, e João Gabriel, agora mais velho e sábio, contava a lenda com um respeito profundo, sabendo que o canto do Irapuru não era apenas uma história, mas uma advertência de que a floresta guarda suas próprias leis. A aldeia de João Paulo estava encravada no coração da floresta amazônica, onde as árvores altas e imponentes escondiam segredos tão antigos quanto o próprio rio que banhava a região. As histórias sobre o Mapinguari, uma criatura aterrorizante que guardava a floresta, eram passadas de geração em geração. Diziam que ele era um ser ancestral, o espírito protetor que surgia das sombras quando a floresta se via ameaçada pelos homens. João Paulo, neto de um velho caçador que jurava ter avistado o Mapinguari, cresceu ouvindo essas histórias contadas em sussurros ao redor das fogueiras. Seu avô, um homem de poucas palavras e olhar distante, falava do Mapinguari como uma criatura colérica, imensa e de pele tão espessa quanto a casca de uma árvore velha. É melhor respeitar o que a floresta guarda, João Paulo, dizia ele, lançando um olhar sério para o neto. O Mapinguari não é um simples animal, mas a própria ira da natureza. Ele narrava que a criatura tinha um odor insuportável, um cheiro tão forte que fazia o ar ficar denso e nauseante, como se o próprio chão estivesse avisando que o perigo se aproximava. Para o avô, a floresta não era apenas um lugar de caça, mas um espaço sagrado, onde cada ser vivente tinha seu papel e cada passo precisava de reverência. Uma vez, em uma manhã abafada, um grupo de caçadores de fora chegou à vila. Eles traziam consigo armas modernas e um desprezo evidente pelas lendas locais, rindo das advertências dos mais velhos. Diziam que as histórias sobre o Mapinguari eram apenas superstições inventadas para afastar os curiosos. Nada além de um monstro inventado para assustar crianças. Zombavam, ignorando o peso das palavras dos anciãos. O avô de João Paulo os alertou, mas os homens, arrogantes, riram, convencidos de que sua coragem e tecnologia eram suficientes para enfrentar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. No amanhecer do dia seguinte, os caçadores partiram para o coração da mata, seguros de que retornariam com troféus e histórias para contar. João Paulo, curioso, observou de longe, vendo a trilha dos homens desaparecer na escuridão das árvores. Ele sentia uma inquietação, algo como um presságio sombrio que o fazia hesitar. Enquanto o avô se preparava para sair em busca de caça em outra direção, ele olhou para o neto e disse: "Se ouvir um grito, volte imediatamente. O Mapinguari não perdoa aqueles que desrespeitam sua casa." Os caçadores, ignorando esses avisos, seguiram floresta adentro, mas à medida que o dia avançava e o sol se punha, o ambiente começou a mudar.
O ar tornou-se pesado. Com o cair da noite, um silêncio opressivo envolveu a floresta. Quando o primeiro grito ecoou na aldeia, um arrepio percorreu a espinha de João Paulo, que se lembrou das palavras do avô. Os caçadores estavam lá fora, e agora seus gritos ressoavam como lamentos ao longe. Mais tarde naquela noite, as fogueiras foram acesas na aldeia, e os homens e mulheres se reuniram, esperando notícias dos caçadores. Quando, finalmente, eles retornaram, o que viram foi perturbador. Os homens estavam pálidos, os olhos arregalados e sem vida. Tremiam e balbuciavam sobre um monstro de pesadelo que os perseguira, uma criatura que não tinham palavras para descrever. Um dos caçadores, com a voz trêmula, disse: "Ele é real. É como dizem, um monstro da floresta. E seu cheiro, nunca esquecerei aquele cheiro." O avô de João Paulo assistia à cena em silêncio, os olhos baixos em sinal de respeito pelo que eles haviam experimentado. Ele sabia que a floresta tinha o poder de ensinar suas lições da maneira mais cruel possível. Os homens jamais esqueceriam o que enfrentaram naquela noite, e a aldeia também, pois aquele encontro com o Mapinguari ficaria marcado para sempre em suas memórias. Os dias que se seguiram foram tomados por um silêncio pesado. Ninguém mais ousava questionar as lendas que envolviam a floresta. As crianças evitavam brincar perto das árvores mais densas, e os adultos passaram a se reunir com frequência para conversar sobre o que poderiam fazer para aplacar o espírito da floresta. O Mapinguari, para eles, era mais do que um monstro. Ele era um símbolo da própria natureza, uma lembrança de que a floresta viva não toleraria invasões ou desrespeito. João Paulo, agora mais crescido, ouvia cada relato com atenção. Para ele, aquelas histórias não eram simples fábulas, mas um aviso: a floresta estava viva, e quem a desafiasse teria que enfrentar o guardião. Ele recordava, com um certo temor, das palavras do avô sobre o respeito pela natureza e a importância de entender que eles eram apenas visitantes naquela terra. Uma noite, enquanto a aldeia estava silenciosa, João Paulo decidiu que precisava ver por si mesmo as marcas deixadas pelos caçadores. Tomado pela curiosidade, ele seguiu em direção à mata, guiado pela luz pálida da lua. As sombras das árvores pareciam se mover com ele, como se observassem seus passos, e a floresta, em toda a sua vastidão, dava a impressão de estar viva, pulsando com uma energia intensa e inquietante. Quando ele chegou a uma pequena clareira, notou algo estranho. O chão estava repleto de pegadas enormes, tão grandes que ele poderia ficar em pé dentro de uma delas. O ar ao redor parecia mais denso, e de repente, um odor forte e fétido o envolveu, fazendo-o recuar em repulsa. Era o mesmo cheiro que os caçadores descreveram, um odor sufocante que denunciava a presença do Mapinguari. Antes que pudesse se afastar, João Paulo ouviu um som profundo e ameaçador, quase como um rugido. O coração disparou, e ele soube que era hora de voltar. Em um impulso de autopreservação, ele correu, tentando deixar o local o mais rápido possível, quebrando galhos e folhas secas pelo caminho. Ele não ousou olhar para trás, pois sentia que algo o seguia, uma presença que parecia cada vez mais próxima. Ao retornar para a aldeia, ofegante e trêmulo, ele sabia que ninguém acreditaria naquilo que acabará de ver. Mas, para ele, o Mapinguari não era mais uma lenda, e sim uma realidade terrível e presente. O avô, ao vê-lo chegar pálido e sem fôlego, apenas assentiu, sem questionar, como se já soubesse o que o neto havia encontrado. "Agora você entende", disse ele em tom grave. "O Mapinguari é o guardião da floresta. Ele protege o que é dele e não tolera intrusos." A partir daquele dia, João Paulo nunca mais voltou àquela área da floresta. Ele sabia que, mesmo se quisesse, não conseguiria esquecer o que havia presenciado. Os caçadores que se atreveram a desafiar o Mapinguari nunca mais retornaram àquela região, e a aldeia retomou seu ritmo, embora o respeito pela floresta e pelo desconhecido tenha se intensificado. Os mais jovens aprenderam a temer e respeitar o guardião da floresta, e as histórias sobre o Mapinguari continuaram a ser contadas ao redor das fogueiras, relembrando a todos que a natureza é implacável. João Paulo, que agora era o contador de histórias da aldeia, compartilhava o que vira e sentirá, sabendo que cada palavra que saía de seus lábios era uma advertência aos que ousassem pensar que a floresta é inofensiva. E assim, nas noites silenciosas, quando a lua iluminava a aldeia e a floresta parecia sussurrar,
ele repetia a mesma advertência que ouvirá do avô: respeitem o que não compreendemos. Uma pinguari está lá, esperando por aqueles que acreditam que podem desafiar o que é sagrado. João cresceu ouvindo de seu avô as histórias sobre a floresta, onde seres ancestrais protegiam a natureza de quem ousasse cruzar os limites do respeito. Uma das lendas mais aterrorizantes que ele conhecia era a do tambor encantado, o instrumento de um xamã antigo que selou sua alma para vigiar as fronteiras da floresta. Diziam que, quando o tambor soava sozinho no coração da mata, era um sinal de que algo ruim se aproximava, e o espírito do xamã protegia a floresta com uma fúria silenciosa, punindo os invasores. O avô de João sempre narrava essa história em um tom sombrio, lembrando o neto da importância de honrar a floresta. O tambor não toca à toa, dizia ele, com os olhos sérios. Se você ouvir o som, é melhor correr e não olhar para trás. Ele contava que, há muitos anos, quando as aldeias ribeirinhas viviam isoladas, o xamã protegendo aquela região era um homem poderoso, que tinha o dom de conversar com os espíritos. Mas quando a cobiça dos homens começou a tomar conta das árvores e rios, ele tomou uma decisão drástica, selando sua alma em um tambor sagrado para que pudesse continuar defendendo a floresta, mesmo depois de sua morte. Os moradores acreditavam que o som do tambor era um aviso e que, quando o ritmo se intensificava, significava que algo ou alguém havia enfurecido o espírito do xamã. Para os antigos, o tambor encantado não era apenas um objeto, era um espírito vivo, pulsando entre as folhas e as águas, alertando os que viviam em harmonia com a floresta e punindo os que desafiavam suas leis. João, ainda menino, ouvia cada detalhe com atenção, sentindo uma mistura de medo e respeito que o fazia estremecer. A história mais assustadora que seu avô contava sobre o tambor era a de Dona Iraci, uma mulher que desdenhava das lendas e que vivia ignorando os sinais da natureza. Certa vez, ela saíra sozinha para buscar lenha à noite, sem se importar com as advertências da aldeia. Enquanto caminhava pela trilha escura, um som estranho começou a ecoar ao longe, um ritmo distante, mas inconfundível, que a fez parar por um instante. Era o tambor, tocando como um aviso no coração da mata. Dona Iraci ignorou o som, acelerando o passo, mas o tambor ficou mais alto, e cada batida parecia mais próxima. O chão vibrava debaixo de seus pés, e ela sentia que algo estava errado. A teimosia, no entanto, a impedia de voltar atrás, e ela continuou andando, como se o tambor fosse apenas o som do vento. Ao chegar em casa, encontrou seu filho assustado, dizendo que ouvirá vozes sussurrando seu nome na mata. Aquela noite foi a última vez que Dona Iraci zombou das lendas. João cresceu, mas jamais esqueceu a história de Dona Iraci. Anos depois, um grupo de caçadores chegou à vila, homens cheios de coragem e ignorância, que não acreditavam em nada além de suas armas. Eles estavam ali para caçar, e o avô de João sabia que isso traria problemas. Quando os viu partir, sabia que o tambor encantado logo se faria ouvir. Assim, a aldeia seguiu em silêncio naquela noite, com todos ansiosos pelo retorno dos caçadores. Ao entardecer, o som começou, reverberando entre as árvores como se o próprio ar estivesse vibrando. O ritmo era lento e suave no início, mas logo se tornou intenso, um chamado inquietante que ecoava na alma de quem o ouvia. Os moradores se entreolharam, e o avô de João apenas fez o sinal da cruz, murmurando uma prece para os homens que, na arrogância, desafiaram o espírito da floresta. Na manhã seguinte, apenas um dos caçadores retornou, completamente transtornado, murmurando palavras sem sentido sobre olhos na escuridão e o tambor que parecia acompanhar seu coração. Ele foi levado para a aldeia, mas nunca se recuperou, ficando perdido entre delírios, incapaz de entender o que havia acontecido. Para João, essa era uma lição sobre o que acontecia com aqueles que duvidavam da força que protegia a floresta. Anos depois, já adulto, João ouviu falar sobre Raimundo, um pescador da vila vizinha que, em uma noite de bebedeira, se gabou de que a floresta nunca o assustaria. Ele e seus amigos decidiram caçar, ignorando todos os avisos. Quando entraram na mata, suas risadas provocavam a escuridão. A floresta parecia respirar, como se ouvisse cada palavra arrogante. Mesmo com os avisos dos mais velhos, Raimundo e seus amigos desapareceram na escuridão da floresta. Foi então que o tambor soou, primeiro como um sussurro, depois em um ritmo profundo que fazia o chão vibrar.
João sentiu um arrepio, lembrando das histórias que ouvirá quando criança. Era o aviso de que o espírito do xamã estava presente. Na aldeia, ninguém ousou dormir, e os mais velhos rezavam, enquanto o tambor parecia preencher a noite com uma advertência sombria. Ninguém mais viu Raimundo e seus amigos, e o avô de João sussurrava: o espírito do tambor nunca dorme. Ele lembra e protege o que é seu. João, agora um contador de histórias respeitado na aldeia, relembra essas lendas com reverência, pois entende que o tambor encantado não é apenas uma história para assustar os jovens. Ele é o símbolo do poder da floresta, o lembrete de que a natureza, viva e pulsante, não perdoa a arrogância. E assim, as histórias do tambor continuam a ser contadas, não como um conto, mas como uma advertência para que todos, jovens ou velhos, entendam que na Amazônia há forças que devem ser respeitadas. Nas noites em que o tambor parece soar distante, quando a lua cheia ilumina a floresta, João sabe que é o espírito do xamã mantendo viva a vigilância. Porque, para ele, a floresta e suas lendas são muito mais que histórias, elas são a memória viva de um lugar sagrado.